Tu acha que não ser um político é uma vantagem? Não ser um político de carreira, né? É uma vantagem? E como que esse olhar para essas outras coisas podem ajudar? Eu literalmente acho que depende. Uma vantagem depende de quem, depende de onde, depende de quando. Né? Nesse momento, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, o fato, vamos supor que eu estivesse em campanha, né? Que eu falo, quer saber, Tiagão, vou lançar minha candidatura aqui. Vou vir candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, em 2026. Porra, eu mudo meu título para cá e voto. Vamos supor, eu vou falar isso agora. Vou falar isso agora. Olha só, eu não acho que seria um problema. Acho que o povo não entenderia que é um problema. Por quê? Eu não sou um aventureiro. Quer dizer, no sentido que eu não estou vindo de outro estado. Cheguei aqui ontem, né? Fiz meu dinheiro aqui, fiz minha fama aqui. Cara, eu tô aqui há 40 anos. Eu conheço esse estado. Dá nome aos bois. Tipo um Pablo Marçal em São Paulo. Tipo o Pablo Marçal. Eu acho que em parte a rejeição do Pablo... Excelente. Em parte a rejeição do Pablo foi, olha, Pablão, bora, cara. A gente até gosta de... Né? Tem que construir uma história a mais com o estado, não é isso? E São Paulo é muito grande também. Eu acho muito difícil você, de fato, entender São Paulo não sendo de lá. Ou tendo chegado ontem. Eu estou no Rio de Janeiro há 40 anos. Eu rodei o Rio de Janeiro inteiro por causa da minha atividade profissional. Mas mais do que isso, Thiago, essa é a parte que está por trás da câmera, que ninguém sabe, né? Quer dizer, eu tenho uma vida offline muito profícua, vamos chamar assim. Quer dizer, eu fui médico, conheço gente pra caramba, então tenho muitas relações com gente que está em posições muito interessantes. Então, você vê, em 2014, salvo engano, foi a primeira vez que eu sentei com um presidente de partido para conversar sobre política. 2014, cara, tem 11 anos isso. 12, vai fazer agora, né? Então, há 12 anos, pelo menos, eu tenho uma atividade política, não partidária, mas política. Você tá com 40? Tô 40. Tipo, com 28, então. 28. 28. Em 2014, eu falei, cara, acho que eu vou vir candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E fui conversar, né? Conversei com o 2014 tu não estava no Instagram ainda? 2014 nada. Tu não tinha nada na internet? Nada, zero. Era consultório e médico e alguém que gosta do Rio de Janeiro, tá vivendo aqui, já tinha montado um hospital, já tinha tido um relacionamento com operadores de saúde, com a Secretaria de Saúde. Tá. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu não é que eu tava, sei lá, tava num canto, de repente, rapaz, política. Não é isso. Tu sempre se interessou pela cidade? Eu vivo a minha vida aqui no Rio de Janeiro. Isso é verdade mesmo. Eu vivo a minha vida aqui no Rio de Janeiro. E pela minha posição profissional, não pela minha posição de berço, porque meu pai, por exemplo, não tem relacionamento nenhum. Não tinha, meu pai morreu, né? Não tem, eu falo tem no presente, mas não tinha relacionamento nenhum desse tipo, né? Meu pai é um profissional liberal, né? Mas eu construí um outro caminho, que a minha profissão me ajudou também, eu acho, né? Ou seja, eu como médico psiquiatra aqui na Barra da Tijuca atendi muita gente de poder, né? Que estava no poder, que tinha dinheiro. E nos fizemos amigos, somos amigos, né? Amigos ou conhecidos, mas o fato é que portas foram abertas, ajudas foram feitas, né? Da minha parte, como ajuda, que eu quero dizer, medicamente falando, né? Sem nada de... Então, eu tenho uma posição muito estranha aqui no Rio de Janeiro, porque eu não tenho rabo preso, eu não tenho mesmo rabo preso com ninguém, não sei o que significaria rabo preso, por exemplo, né? Tá em esquema, por exemplo. Né? Eu nem tem esquema para estar. O Olavo de Carvalho que falava isso, onde é que tá esse mar de lama que nunca me respinga, né? Quer dizer... Porra, todo mundo roubando, né? O Olavo falando esse negócio. Tipo assim, devolver um favor pra alguém que te fez alguma coisa. Favor, quando tu chegar ao poder, tu dá uma... Em geral, o inverso. Em geral, eles atribuem a mim ter os ajudado mais do que a minha posição como médico exigia naquele momento. Por exemplo, teve um dia desse, que foi um dia do meu aniversário, eu fui na casa de um filho dele, o moleque tava se matando, fui lá e resolvi o negócio, né? Então, esse tipo de histórias foi construindo a minha vida aqui no Rio de Janeiro e as relações foram sendo montadas. Então, de fato, quando eu montei a faculdade aqui, você repara, ministro veio dar aula, ministro A, ministro B, ministro C, ministro D, desembargador A, desembargador D, desembargador A, e aí juiz pra caceta, aí depois delegado pra caceta, aí polícia civil inteira, aí depois secretário de segurança, aí depois secretário de segurança. Onde é que vem isso, Ítalo? Isso não vem na internet, bicho. Não tem, o pessoal não entende muito esse jogo, isso não tem como vir na internet. A internet é o inverso, a internet gera uma desconfiança. A internet... Né? O Ítalo da internet é o Ítalo que gera desconfiança. É o Ítalo brigão, é o Ítalo instável. Então não é desse Ítalo que não é esse Ítalo que fez esses relacionamentos, entende? É um outro Ítalo que o pessoal da internet ainda não sabe quem é. Mas, por exemplo, se você se candidata, a galera que tá fora da bolha vai te conhecer pela internet. Então vai ter essa desconfiança. Tu tem algum receio de cair fora da bolha como o coach, tipo um Pablo Marçal do Rio? Thiagão, eu não ligaria. Eu acho tu acha o Pablo... Tipo assim, tem pessoas... Tem a bolha do Pablo ali, que compra as coisas dele, e tem uma grande parcela que considera ele uma chacota, assim, faz chacota daquele papo. Tu tem medo de ser considerado isso? Não, nenhum. Se tu cair na boca do povo? Medo não, nenhum. Eu acho que o pessoal
O pessoal é muita gente, né? Mas o pessoal é uma entidade sem forma, sem sangue, né? Sem DNA. Mas o pessoal fala qualquer coisa, né? Então, o fato é que o Pablo teve 20% dos votos, não é isso? Tô falando de política, né? Tá falando de política aqui. Então, eu acho que quando você se lança, eventualmente, supondo que eu me lançasse numa candidatura política, olha, vai ter um pessoal que vai gostar, tem um pessoal que não vai gostar, né? E aí eu vou ser eleito ou não vou ser eleito. É muito simples, né? Não tem muito tertium non datur, né? Não tem uma terceira opção. Ou vou ser eleito ou não vou ser eleito. Não tem outra opção, né? Diante desse cenário posto. Agora, a ideia de que o Ítalo é um coach, o Ítalo é um... Olha, isso não se sustenta, não para de pé por um único motivo. Eu não sou. Né? Se eu fosse, eu seria, mas eu não sou. E se o pessoal falar que eu sou, tá bom também. Qual o problema? De duas uma. Ou o cara vai ficar nessa superficialmente, ou o cara vai procurar um pouquinho e vai ver que não é. O pessoal de esquerda que não gosta do Olavo de Carvalho vai me odiar. Ponto. É muito simples. Certo. O pessoal, uma parte dos católicos super tradicionalistas acha que eu sou modernista. Vão me odiar e já me odeiam. Pronto. É isso aí. Tu é acusado por alguma ala muito conservadora de ser muito esquerdista, alguma coisa? Porque você não é exatamente o cara da direita, assim, apesar de ser católico. Eu sou acusado de tudo, Thiago. Isso é muito bom. É a melhor posição existencial pra mim. Não sei se é a melhor posição política, mas existencialmente é a melhor coisa do mundo. Eu não faço parte de grupo nenhum. Grupo nenhum. O pessoal às vezes fala que a maioria dessas pessoas de internet que me associam, né, que o público ou os haters me associam, eu nunca nem vi na vida. Eu vi 2, 3 vezes na vida, entende? Então, assim, eu não sou conservador, raditrad, né? Como eles chamam, né? Não sou. Então, eu sou, para esse pessoal católico, eu sou o cara da missa nova. Então, já tem uma desconfiança, né? Só que pro pessoal da esquerda, porra, eu sou... Olavista, astrólogo, tarólogo. Eu acho que a única coisa que ninguém nunca falou, eu não consegue falar, que eu sou bolsonarista. Isso pouca gente fala que eu sou bolsonarista. Pouca, né? O bolsonarista é mais difícil. Agora, olavista, o pessoal vai falar que eu sou. Você nunca chegou a apoiar o Bolsonaro assim? O que significa apoiar? É muito difícil. Que em 2019 eu gravei uma live com ele. Com ele não. Com alguém lá deles. Gravei. Só que o que ficou marcado para uma galera foi o negócio do ministro da Saúde. Não sei se você lembra dessa história, se você acompanhou isso. Acho que você talvez tenha chegado um pouco depois. Que na época da pandemia, o Jornal Nacional botou lá, Ítalo Marcilli, ministro da Saúde, candidato, que coisa engraçada, mas cotado para ser ministro da Saúde, Jornal Nacional, CNN. Eu lembro disso, lembro disso. Então, essa é a única associação possível, né? Mas ela não para de pé também. Agora, em relação ao Pablo, eu acho que ele tem ali, acho não, isso é o que é, não sei se o pessoal se atentou qual é o fenômeno, né? Existe um fenômeno pentecostal. Existe um grupo pentecostal muito forte. E aí, não é qualquer pessoa. Uma pessoa que tenha um talento de comunicação e de fato se comunique ao modo pentecostal, né? O que é o modo pentecostal? É o modo messiânico e da promessa da prosperidade. Essas pessoas, elas vão arrebanhar um grupo que já está pronto. Já está pronto para apoiar esse tipo de voz, né? Então, veja só que coisa curiosa. Houve uma disputa ali entre o Pablo Marçal e o bispo aqui, bispo Malafaia, Silas Malafaia, né? Eu acho que poucos analistas conseguiram entender o que ocorreu ali. O que ocorreu foi que o Malafaia é essa voz. Então, quando chega um sujeito como o Pablo, sem pedir licença para pegar uma parte desse rebanho... Que também tem a mesma linguagem ali. É a mesma linguagem, é igual. É a mesma coisa, não tem igreja, né? Igual nesse sentido, né? O Pablo não tem uma igreja, acho. Né? Sei lá, tem 1000 CNPJs, então talvez ele tenha uma igreja, mas não tem, né? Não é esse o Pablo, né? O Pablo é um empresário, né? Um investidor, né? Isso já foi coach, não sei se ele ainda é, não sei se ele considera coach. Então, o Pablo, ele pega uma parte dessa voz que está sendo construída desde 78 pelo Edir Macedo, porra. Então, quando a Igreja Universal do Reino de Deus é fundada aqui no Rio de Janeiro, lá no Meier, né? Não tinha o nome de Igreja Universal ainda, mas ela foi fundada em 78, salvo engano, ou 76, no Meier, um bairro aqui do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. O plano do Edir Macedo era exatamente esse, era o plano de política e igreja. Esse é já era desde aquela época? Está escrito, você lê, está escrito. Beleza, aí figuras vão aparecendo, o pastor Caio Fábio, cabeludo, sei. Ele foi a maior voz do protestantismo brasileiro e um dos maiores vozes do protestantismo mundial na década de 90. Todo evento mundial de protestante, todo não, né? Mas os grandes eventos evangélicos no mundo, quem era chamado para abrir o evento ou fechar o evento era o Caio Fábio, bicho. O Caio Fábio é uma grande voz. O Caio Fábio pode falar o que for dele.
né? Provavelmente desde o ponto de vista da prática da religião, Caio Fábio e eu estamos em, provavelmente, né? Não sei, estamos em polos opostos, talvez, né? Não sei. Sim. Mas o Caio Fábio, ele era o príncipe, beleza? Ele era a voz do pentecostalismo brasileiro e uma das grandes vozes mundiais. Ele era o sujeito que estava na frente de todo mundo. Ele formou uma parte desses pastores hoje, que são os pastores de bancada política. E o Caio Fábio, por uma decisão pessoal, e acho que, se você conhecer a história do Caio Fábio, o pai do Caio Fábio era um sujeito muito abnegado. Era um sujeito que vivia da providência mesmo. Então, era um sujeito que não fez fortuna, não fez capital, né, nesse sentido. Então, ele vivia da providência mesmo. Apesar de ter um dispositivo que ganhava dinheiro, né, vamos chamar assim, ele pessoalmente não botava dinheiro no bolso, né? E o Caio Fábio, acho que pelo exemplo do pai, por formação pessoal mesmo, né, por ser um pastor presbiteriano, acho que ele era um pastor, acho que a formação do Caio Fábio é presbiteriana, salvo engano. Ele olha para isso tudo, tô falando de coisas que eu percebo, né? Ele olha para isso tudo e fala, isso tá muito errado, cara. E tira o carro, e tira o... Bem, creio que o Caio Fábio tenha pensado na alma dele, em primeiro lugar. Falou, se eu continuar com esse expediente de misturar, do modo como misturam, política e religião, vou liquidar minha alma, né? E o Caio Fábio sai e abre o espaço para que outras vozes aparecessem, né, ali nesse cenário. E existe agora, mais recentemente, o fenômeno dessas figuras que não tem uma nomenclatura ainda socialmente estabilizada, mas são figuras como o Pablo Marçal, que não é um pastor formalmente, não tem uma igreja formalmente, mas fala ao modo pentecostal. É a mesma mensagem messiânica, é a mesma mensagem da prosperidade, usa os mesmos símbolos pentecostais veterotestamentários do Antigo Testamento. Né? Fala reino e governança. Tudo é igualzinho. Né? É o Salomão, é o Davi e a sabedoria do... Eu sou mais sábio que Salomão. É a mesma coisa. Acho que isso aí nem dá pra dizer. Acho que ele deve ter falado esse negócio. É foda também, pegar o corte do cara fora de contexto é pica, né? Não tô nem falando disso não tô falando dos cortes não, tô dizendo do núcleo da comunicação. Eu entendo que ele falou, acho que é isso, né, o pessoal fala. Isso é outra coisa, se eu te botar quantos minutos eu uso o celular por dia, você vai ficar escandalizado. Acho que eu, sei lá, 20, 30 minutos de celular por dia, eu não fico pendurado nessa porra. Tá. Mas a gente sabe o que tá acontecendo, né? Então, não tô nem falando do Pablo por corte, não. Tô falando do expediente mesmo. Assim, o expediente, eu quero dizer, o mecanismo de funcionamento. Então, ele tem já uma base, que é a base dos 15, 20% de protestantes. Né? Se eu acho muito engraçado. Tipo assim, o cara que simbolicamente veste sem dúvida, essa linguagem, ele já pega aquele... Ele pega 12 a 20% dependendo do vento, dependendo de quanto ele de fato encarne essa coisa, né? Tu acha inevitável que esse, né, o pentecostalismo vai tomar o poder e vai eleger? Acho que seria o grande risco do Brasil hoje, acho, mais do que a esquerda. Tu acha que é mais do que a esquerda? Muito mais. Tipo assim, de ser danoso para as pessoas? Muito mais. Por quê? Por isso, a esquerda, vamos lá, a gente já sabe a forma dela, a gente sabe que ela não tem o vigor que ela tinha, né? A gente entende como ela funciona. E mais, a esquerda pode cair. Por quê? Porque ela não tem um mandato divino, bicho. Né? A gente pode falar mal. O pessoal diz, a gente pode falar mal da esquerda. Né? Se um pentecostal ele assume o poder, vamos imaginar o poder máximo da república, e se ele foi posto lá pela base pentecostal e com a voz pentecostal e em sendo um pentecostal, por que diabos ele está lá, Thiago? Ele está lá porque Deus quis. Ele é Deus, ele é a voz de Deus na terra para governar o povo de Deus. E todo mundo que for contra ele vai ser acusado de estar vai ser acusado de ser o quê? O Satanás, porra. Que ora, quem é contra... E eles vão usar pra caramba quem esse discurso. Quem é contra Deus ou contra o Filho de Deus ou contra o representante de Deus ou contra o reino? São as forças, são as potestades e tudo mais, né? Então, veja, se um pentecostal, pentecostal em sendo, não tô falando, a religião pessoal do sujeito, tanto faz, desde que ele não tenha ido ao cargo, por ser um pentecostal, por essa bandeira, com essa expectativa e tendo sido posto lá, porque essa é a expectativa das pessoas que o colocaram lá. Né? Agora, se ele chega lá por isso, né, porque ele é um pentecostal, porque as pessoas acham que ele é um tipo de Messias, né, ele vai disciplinar tudo por vontade divina, porra.
por vontade divina. E ai de você ou ai de mim que fale contra ele, porque imediatamente a gente vira Satanás, porra. E daí a consequência disso seria tipo o quê? O cara não consequência sair do disso, poder, uma vamos lá, das perpetuação. duas uma. Ou ele de fato é o próprio Cristo. Só que pra mim é muito difícil acreditar nisso, nessa tese. É muito difícil imaginar que, sei lá, qualquer um, name it, bota qualquer nome. Porra, bicho, esse é um cara meio que igual a todo mundo, até um pouco mais burro que eu. Digo, e mais espertinho, né? Sei lá, olha pra qualquer um deles, fala assim, fica difícil pra mim acreditar que qualquer um daqueles caras ali é um tipo de Salomão ou Davi, ou um santo, ou era, cara, não é. Não é, né? Não. Então, meu amigo, bem, das duas uma, ou ele é ou ele não é. Bem, se ele não é, que é o que parece que não é, a gente vai instituir um tipo de tirania teocrática, porra. É uma tirania teocrática. O sujeito vai governar, não em nome de Deus, vai governar em nome de versículos que ele, ao acaso, pensou para justificar o que ele quer fazer, porra. No limite, tipo assim, uma imagem na cabeça dele que tem um nome de Deus, tá ligado? Tipo, e você que entendeu? O povo vai ter muita dificuldade, porque você vê isso, você vê quando o pastor faz uma merda, quando o padre faz uma merda, quando... as pessoas têm uma dificuldade simplesmente de ficar, foda-se, uma merda, esse sujeito é o demônio, independente do que ele diz que ele é, vamos lá. Vamos supor, Thiago, uma coisa, você fala assim, eu sou roqueiro, cara. Né? Você vem que você apresentou pra mim como roqueiro, eu sou roqueiro. Aí eu entro no teu carro, você tá ouvindo um pagodão na tua playlist. Aí eu chego na tua casa, meu amigo, aí tem pôster do Belo, do Soweto, no teu quarto. Né? Aí eu olho pra tua estante, você não tem guitarra, você tem cavaquinho, pandeiro. Certo. Só que você tá dizendo que é roqueiro. Você até usa roupa de roqueiro. Meu amigo, você é o quê? Pagodeiro. Tu é pagodeiro, porra. Então, esses sujeitos, eles podem dizer eu sou pastor, não enviado. Meu irmão, olha pro que ele faz. Olha pra como ele chegou lá. Porra, cara. É um homem vulgar em geral. Na melhor das hipóteses, é um sujeito vulgar. Né? Em grande parte dos casos, é um aproveitador mesmo. Né? Então, na minha visão, o neopentecostalismo político, não estou falando da Dona Vera, não estou falando da Dona Maria, da Dona Marli, não estou falando do protestante que ele sim, o evangélico, né, o crente, vai com toda a confiança do seu coração, né, numa igreja protestante do seu bairro, da sua casa, tem o seu culto e louva e faz a leitura da Bíblia. Não estou falando dele, não. Isso é uma outra discussão desde o ponto de vista religioso. Eu estou falando do ponto de vista político.